Amém. Glória a Jesus. Enquanto eu oro, irmãos, os irmãos abram aí em 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinito amor, poder, graça e misericórdia. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, nós louvamos, Senhor Jesus. E agora, Senhor Jesus, vamos, Senhor Jesus, nos alimentar do verbo, da palavra, nos encher do seu poder, da sua graça, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos dar entendimento nesta noite, nos revelar a sua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nesta noite operar em cada coração, Senhor Jesus. Que cada coração possa estar aberto, Senhor Jesus, os ouvidos atentos, os olhos, Senhor Jesus, fixados no Senhor, Pai. Para que possamos aprender de Ti, para que possamos, Senhor Jesus, dentro de nós ser semeada a Tua palavra, Senhor Jesus, para que venha dar frutos em nome de Jesus, Pai. Opera neste culto, Senhor Jesus, opera nesta palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. É bom estarmos aqui, né, irmãos? Juntos, reunidos. Não me canso de agradecer ao Senhor Jesus, né, pela oportunidade de estarmos juntos, né, louvando, orando, estar em comunhão, né, amando uns aos outros, porque assim a palavra nos ensina, né, irmãos? E é importante a gente ter esse entendimento, irmãos, que a igreja é composta por membros, né? A igreja, ela não é você sozinho, a igreja é um corpo, né? E nós precisamos estar juntos para sermos igreja, para sermos a igreja de Jesus Cristo. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 3. Diz assim: Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, existe um Deus, o Deus deste século, que não é o nosso Deus. Então existe um ser que governa este mundo. Existe um ser, um Deus, que a humanidade, as pessoas que estão no mundo sem Jesus, Ele controla, Ele conduz. E é importante, irmãos, a gente ter esse entendimento e saber que a nossa luta, irmãos, não, como a palavra diz lá em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades. A nossa luta, irmãos, não é contra os filhos deste Deus, e sim contra o pai desses filhos. A nossa luta é contra esse ser. E esse ser, irmãos, olha só, nos quais o Deus desse século, ele cega, irmãos, ele cega o entendimento dos incrédulos. E um dia, irmãos, a gente já foi um incrédulo. Um dia a gente não tinha Cristo. E esse Deus, o Deus deste século, o Deus deste mundo, ele estava nos cegando. E assim, irmãos, ele cega as pessoas que estão sem Cristo. Ele cega as pessoas para que não enxerguem a verdade, aquilo que está oculto, aquilo que Cristo veio revelar. Então, o Deus desse século, irmão, ele trabalha para que as pessoas não venham crer em Jesus, para que as pessoas não venham abraçar o Evangelho, não venham tomar posse do Evangelho, não venham ter Cristo em suas vidas. Ele trabalha para que as pessoas não conheçam Cristo verdadeiramente. Porque as pessoas estão dentro da igreja,
E esse Deus está operando para que elas não conheçam a palavra, para que elas não se convertam, para que elas continuem cega nos seus pecados, nos seus erros. Então, irmãos, a nossa luta é grande, irmãos. Porque, irmãos, a gente tem essa palavra, a gente está na igreja, na comunhão, mas a gente pode ser cegado. A gente pode ser enganado. Enganado. Olha o que Paulo fala aqui. Vamos lá, aí mesmo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10. Perdão, 11. Podemos ler aqui do versículo 1. Quem dera me suportais um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve todo o cuidado, teve todo o zelo, ele trouxe o entendimento, trouxe a palavra para os irmãos, porque ele temia. Porque assim como a serpente enganou Eva, ele temia que a serpente enganasse. Quem? Ele tá falando para quem aqui, irmãos? Ele está pregando para o ele está falando aqui para o mundo ou para os irmãos? Para os irmãos. A palavra é para os irmãos. A palavra é para a gente, irmãos. Porque corre o risco, irmãos, de a gente ser enganado. Na versão dos irmãos tem a palavra sentido aí, né? Sentidos. Vamos ler. Os irmãos leem todos juntos, em nome de Jesus. Versículo 3, todos juntos. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, irmãos, o nosso aqui tá mente, né? Sentidos. Os nossos sentidos, irmãos, ele não pode ser corrompido. Os nossos sentidos, irmãos, ele não pode voltar uma vez, uma outra hora, era endurecido, estava corrompido, a nossa mente, os nossos sentidos. Então, nós não podemos, irmãos, a palavra, né? A palavra entrou em nossas vidas, o Evangelho, Senhor Jesus, ele trouxe luz para o nosso entendimento, para nossos olhos. Nós não podemos, irmãos, permitir que a serpente corrompa novamente, volte a corromper nossos sentidos, a nossa mente. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, se ele trouxe essa palavra, escreveu isso para os coríntios, ele sabia que corria o risco das pessoas serem corrompidas novamente, os seus corações se endurecerem novamente, os seus olhos se cegarem novamente, seus ouvidos, eles ficarem surdos novamente. Então, irmãos, é importante que a nossa luta, a nossa vigilância seja constante, para que nós não voltemos a ter o coração endurecido, a ter os olhos fechados, a ter os ouvidos fechados para o Evangelho. Porque senão, irmãos, a obra que o Senhor Jesus quer fazer, ele não consegue. Porque Jesus, irmãos,
Eu sempre falo isso, né? Jesus não é aquele que sai derrubando porta, sai te pegando assim, te arrastando, sem você querer. Você tem que querer que Jesus opere. Você tem que permitir que Jesus entre. E o seu coração, irmãos, tem que estar quebrantado. A sua mente tem que estar aberta. Os seus olhos têm que estar abertos. Os seus ouvidos têm que estar abertos para ouvir Jesus falar com você. Jesus não vai operar, Jesus não vai operar num coração, ele não consegue operar num coração duro, irmãos. Veja, irmãos, a história. Veja nos evangelhos. Jesus veio para o que eras? Seus. Mas os seus, os judeus, receberam Jesus? Não. Como estava o coração, os olhos, os ouvidos dos judeus? Estavam abertos? O seu coração estava quebrantado? A sua mente estava aberta? O seu entendimento estava aberto para receber Jesus? Não. Não, irmãos. E o que aconteceu com Jesus? Jesus foi crucificado. Quando Jesus pregava, irmãos, quando Jesus falava a verdade, irmãos, o que acontecia com os judeus? Eles se iravam, pegavam em pedra, e Jesus tinha que se apartar. Jesus tinha que sair. Porque não era assim, né, irmãos? Jesus podia ele podia ser apedrejado, mas não era a hora dele. Não era daquela forma que a lei exigia, né? Como aconteceu, igual se a gente vê Estevão. Estevão falou a verdade, pregou a verdade, mas os judeus se iraram e pegaram em pedra e apedrejaram. Veja, irmãos, o quanto é difícil, né? Quanto é difícil a palavra alcançar um coração que está duro, uma mente que está fechada, um olho que está cego, um ouvido que está surdo. O quanto é difícil. A pessoa tem que querer, irmãos. Jesus quer abrir os olhos, Jesus quer que o coração seja quebrantado, Ele tem o poder, ele pode fazer isso, irmãos. Ele pode fazer isso, Ele quer fazer isso. Mas o passo inicial, irmãos, é o nosso, a gente tem que querer. Jesus vai falar com você. Jesus vai falar com as pessoas. O Espírito Santo fala e a pessoa vai tomar a decisão. Assim como a parábola das bodas, né? Ele chama a todos. Ele vai chamar a todos. Jesus te chamou um dia. Então ele vai chamar, mas a pessoa tem que decidir se quer aparecer nas bodas ou não. E como a gente lembra da parábola, né, irmãos? Muitos disseram, vou cuidar aqui do meu terreno, eu vou casar. Então, irmãos, as pessoas, né, nós, né, voltando para nós mesmos, palavra, né, nós temos que tomar cuidado, porque, olha só, né, Mateus 13. Deixa eu ver se é Mateus. É Mateus. Versículo 3, irmãos. Mateus 13, versículo 3. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho,
e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produziu a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja, irmãos, aí no versículo 16, no versículo 18 ele explica a parábola. Ó, escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chega a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo abandona. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então veja, irmãos, a palavra vem para todos, e todo tipo de coração. E todo tipo de coração. Tem um coração que recebe a palavra, e esse coração é aquele que cai à beira do caminho. O coração que é duro, pedregoso, um coração que é espinhoso, e um coração que é bom, tem uma terra boa. E esse dá fruto. E o nosso coração, irmãos, nosso coração não pode ser um coração duro, nem um coração espinhoso, nem um coração que está à beira do caminho. Nosso coração deve ser uma terra boa, para que a semente caia e dê frutos. Então, irmãos, se a gente, olha só, olha só aqui no 20, o que foi semeado em em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Os irmãos recebem essa palavra com alegria? Às vezes com tristeza, né? Às vezes como é que é a palavra? Contristamento. Triste, né? Mas é para o nosso crescimento. Mas a maioria é com alegria, né, irmãos? A maioria é com alegria. Mas aí, irmãos, e o que acontece depois que a gente recebe com alegria? Tem que ser assim em nosso coração? Ó, 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Então vem as lutas, irmãos. Vem as lutas, a pessoa murcha. A pessoa murcha. A pessoa não persevera. A pessoa não persevera. O coração dela se endurece. Por causa do quê? Da luta. Não tem firmeza, não tem raiz. A semente não consegue criar raiz, não consegue lá, a semente não consegue lá no mais profundo do ser dela criar raiz, não consegue. 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica? Não tem jeito. Então, irmãos, as preocupações, a sedução, é o que a gente aprendeu, né?
O diabo, né, irmãos? O diabo, ele é aquele que lança a pedra de tropeço. Ele é aquele que lança as armadilhas, não é armadilhas, é outra palavra? As ciladas, a pedra de tropeço. É ele que vai lançar, irmãos, a preocupação. É ele que vai te querer seduzir. É o Deus desse século, irmãos. É o Deus desse século que vai lançar em você a luta, a tribulação, para que você endureça. É o Deus desse século que vai te preocupar, fazer você ficar preocupado, vai acontecer uma luta, você vai ficar preocupado, vai vir uma sedução, ele vai querer te tentar, vai querer te seduzir para que seu coração fique infrutífero. Então, nossa luta, irmão, é grande. Nós não devemos dormir. Falo espiritualmente. A gente não deve dormir, irmãos, é vigilância em todo o tempo. Porque é o Deus desse século, é a nossa carne, é o mundo, vai querer nos roubar, irmãos. Vai vir as aves, o diabo vai querer roubar a semente. Então, irmãos, a gente deve estar vigilante. A palavra dessa noite, a semente, irmãos, está sendo semeada. Como é que está seu coração? Você está preocupado aí no seu lugar? Porque o papel do diabo, irmãos, é roubar a semente. Ele está aqui, irmãos. O diabo também está aqui. Ele está querendo te roubar nesta noite. Vai buzinar alguma coisa ali, vai ter uma gritaria ali, vai vir um pensamento para te roubar. Para que a semente não frutifique, para que o seu coração fique infrutífero. Então, irmãos, a obra Jesus quer fazer. A obra Jesus quer fazer. E nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos orar, buscar, nós devemos, irmãos, nós devemos estar com o coração aberto, com a nossa vida quebrantada. E como nós vamos fazer isso, irmãos? Porque o dia mal vem, a luta vem, como eu falei para os irmãos. É oração. Oração, palavra, louvores, é isso que vai quebrantar, é isso que vai te fazer, irmãos, com que você esteja mais sensível à palavra de Jesus. Olha só, irmãos, vamos lá em Marcos 8. Olha só o que aconteceu com os apóstolos, né, os discípulos de Jesus. Eles já estavam ouvindo de Jesus. Jesus já estava pregando, irmãos. Jesus já estava pregando a palavra, o evangelho, arrependei-vos. Mas olha aqui, irmãos, os discípulos. E acontece com a gente, irmãos. Marcos 8, versículo 14. Marcos 8, versículo 14. Os discípulos, é para a gente entender. O 13. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. 14. Os discípulos se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Olha só. 15. Preveniu-os Jesus dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Olha, irmãos, Jesus aproveitou, irmãos, para trazer um discernimento ali, uma palavra, uma revelação para os discípulos. Mas os discípulos, ouvindo o que Jesus falou, eles ficaram discutindo entre si. Jesus falou isso é porque não temos pão. Né? Eles prestaram mais atenção no pão. Olha o 17. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que discutes sobre
não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendeste, tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e ouvido, não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, dizendo, 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. E ele lhes disse, não entendeis ainda? Então veja, irmãos. Jesus tinha multiplicado o pão quantas vezes? 2 vezes. É como se ele tivesse trazido a mesma pregação 2 vezes. Podemos entender assim. E os discípulos estavam ali com um pão. Mas eles não estavam lembrando, irmãos. Tinha passado pouco tempo, irmãos, da segunda multiplicação. E eles não estavam se lembrando que Jesus operou a multiplicação, irmãos. Eles estavam com o coração endurecido ali, não estavam lembrando. Os olhos deles estavam fechados, os ouvidos fechados. Jesus trouxe uma outra palavra ali, irmãos, sobre os fariseus, sobre o fermento. E eles não conseguiram entender, porque a mente deles estava no pão ali, que eles só tinham pão. Como é que eles iam comer? Então, a palavra que Jesus trouxe ali sobre os fariseus, eles não conseguiram receber, irmãos, naquele momento. Naquele momento, o entendimento dele não foi alcançado. Os olhos estavam fechados, os ouvidos fechados, e não conseguiram compreender. Jesus tinha uma mensagem para eles. Jesus queria falar com eles. Jesus ali podia multiplicar o pão. E eles também não lembraram disso. Eles não tiveram fé. Então veja, irmãos. Vai ter momentos, irmãos, que a gente vai ter um só pão. A gente vai ter um só pão. E quando a gente tiver um pão, irmãos, o que a gente vai fazer com esse um pão? A gente vai ficar discutindo, vai ficar, trazer as palavras aqui, vai ficar com perturbação na alma, vai ficar murmurando. Como é que você vai ficar, irmãos? Você vai se lembrar da palavra? Os seus olhos vão estar abertos, o seu entendimento vai estar aberto, vai estar com luz, os seus olhos vão estar com luz, os seus ouvidos vão estar atentos, porque Jesus, irmãos, quando você tiver um pão, Jesus vai falar com você. Tenho certeza. Jesus vai querer falar com você quando você estiver numa situação difícil, quando você estiver com aquela luta, com aquela tentação, Jesus vai falar com você, irmãos. Mas seu coração vai estar como, irmãos? Seu coração vai estar endurecido? Seus ouvidos vão estar abertos? Você vai estar sensível? Olha só, Efésios, vamos lá, olha só, irmãos, Efésios 4. Não, peraí, irmãos. Tô errado aqui. Tô em Gálatas. Efésios. Olha só, irmãos. Portanto, irmãos, 4:17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andais mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com
com avidez, cometerem toda sorte de pecado. Então veja, irmãos, a gente não pode permitir que o nosso entendimento seja obscurecido, seja escurecido, tenha trevas. A gente não pode se tornar um povo insensível, irmãos. Insensível. Até trouxe algumas palavras aqui, ó. Insensível, uma pessoa fria, prioriza o seu próprio bem-estar. É um certo egoísmo, né? Uma pessoa que se preocupa com si mesma. Uma pessoa que não tem uma preocupação com a sua fé, uma preocupação com a sua espiritualidade. É uma pessoa insensível, que não busca Deus. Uma pessoa que não quer saber de Deus. A gente tem que ser sensíveis a quem? A Deus. Nossos ouvidos têm que estar sensíveis a Deus, para ouvir sua voz. Nós não podemos, irmãos, permitir que o nosso coração se endureça. O Deus desse século, irmãos, lá em 1 João 5,19, vai falar que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus, irmãos, é tentado lá no deserto, o diabo leva a Jesus num alto monte e mostra o reino. E ele fala, ó, esse reino foi me entregue. É do diabo este mundo, irmãos. O Deus desse século é o diabo. Ele cega, irmãos. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Como fala lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 3, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3. Olha só. Versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, os seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. Então, veja, irmãos, os sentidos foram endurecidos, certo? Por quê? O apóstolo Paulo fala, os seus sentidos foram endurecidos porque eles estão na lição do Velho Testamento. Aqui fala, ó, irmãos, na leitura da antiga aliança. Então veja, se eu tenho o sentido endurecido quando eu leio a Velha Aliança, o Velho Testamento, veja, então em Cristo é abolido. Então, irmãos, se todo o meu ser, né, todo o meu corpo, ele eu falo sentidos, né, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, tudo isso, irmãos, é endurecido. Quando eu estou aonde, irmãos? Na antiga aliança. Quando eu permaneço lendo, quando eu permaneço na lição do Velho Testamento. Então, irmãos, a palavra nos ensina que em Cristo nós somos livres da lei. Nós somos livres, irmãos, dessa lição aqui, irmãos, da antiga aliança. Então, se eu permaneço, irmãos, na antiga aliança, se eu permaneço, é assim que o mundo está, irmãos. Eles estão debaixo da lei. Eles estão ainda lendo a antiga aliança. Eles estão, irmãos, com os sentidos endurecidos, porque estão permanecendo no Velho Testamento. E em Cristo, irmãos, em Cristo nós somos livres disso. Em Cristo, nossos sentidos são abertos, são quebrantados. Por isso, Jesus, lá em Mateus 4, ou Marcos 4,
ele fala que veio para dar luz aos cegos. Então, Jesus, irmãos, ele veio dar luz, dar entendimento para nós. Lá em 1 João 5,20, ele veio nos dar entendimento, abrir nossos olhos, revelar aquilo que está oculto. Se você permanece na antiga aliança, nos 10 mandamentos, na lei, a revelação, o entendimento, a luz do evangelho não vai te alcançar. Porque não alcançaram os judeus. Não alcançaram. Os judeus estavam fortemente com o coração endurecido. Foram poucos que se converteram. Foram poucos que receberam a palavra, o evangelho, receberam Jesus. E até hoje, olha só, irmãos, 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então tem um véu. Um véu para que você, um véu o quê? Um véu. O véu está sobre a face. Você não consegue enxergar. Assim como o povo não conseguia enxergar a face de Moisés, se você está com véu, você não consegue enxergar o que está além. Então, o véu precisa ser tirado. O véu precisa ser tirado. Então, veja, irmãos. O Deus desse século quer que você volte para a lei. O Deus desse século quer que você volte para a lição do Velho Testamento. E o que acontece quando você volta? Seu coração é endurecido. Os seus sentidos são endurecidos. Olha lá, vamos lá em Atos 28. Atos 28. Atos 28, versículo 25. Falei Mateus, né? É Lucas 19, irmãos. Veio dar vista aos cegos. Falei Mateus e Marcos. É Lucas 4,19. Ó, 28, 25. Discordaram entre si e começaram a sair, havendo Paulo dito essas palavras. Então, Paulo estava pregando. Discordaram entre si e começaram a sair, havendo Paulo dito essa palavra. Bem falou o Espírito Santo aos seus pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e dize, ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. Vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido. Com os ouvidos ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se converta e eu os cure. Então, irmãos, o povo está assim até hoje. Está assim até hoje, irmãos. O povo está nesse estado. Está ouvindo, mas eles não conseguem entender. Eles estão vendo, mas eles não conseguem perceber. O coração está duro. O povo está assim até hoje, irmãos. Então, irmãos, glória a Jesus que a gente foi alcançado, irmãos. Glória a Jesus que Jesus operou em nossas vidas. Porque, irmãos, se os judeus até hoje, não conseguiram entender o Evangelho, glória a Jesus que nós entendemos, irmãos. Porque quem está na lei, irmãos, está debaixo da condenação. Quem ainda está no ensinamento, na velha aliança, está debaixo de maldição, debaixo de condenação. E glória a Jesus, irmãos, que nossos corações, irmãos, nós conseguimos, irmãos,
pelo trabalhar do Espírito Santo, nossos olhos foram abertos, nossos ouvidos foram abertos, nosso coração hoje está quebrantado, irmãos. Então, irmãos, é de importância que a gente não volte, irmãos. Não volte para trás. A gente vai voltar para ler, irmãos. Se você voltar, se você, irmãos, não vigiar, você volta para a lei. E a lei é condenação. A lei é maldição. Então veja, irmãos, a importância. A serpente, o Deus desse século, ele quer te enganar. Não vai perder tempo. Uma oportunidade que ele tiver vai lançar cilada, pedra de tropeço. E se a gente não vigiar, se a gente, naquele momento, se a gente não estiver com o coração quebrantado, ali naquele momento, a gente vai agir na carne. Os nossos olhos não vão enxergar, nossos ouvidos não vão estar sensíveis a Jesus falar. Os irmãos estão entendendo? O véu volta. Se você não vigiar, o véu tampa. As escamas voltam. Os seus ouvidos se fecham para o evangelho, irmãos. Você não a palavra não tem mais efeito. Então veja, irmãos, a importância da gente estar sempre buscando a Jesus. Porque se a gente deixa de buscar Jesus, o coração se endurece. Não tem jeito, irmãos. O coração se endurece, você não vai enxergar o que é para ser enxergado. Você não vai ouvir Jesus falar. Então veja, irmãos, a sensibilidade. A sensibilidade que nós temos que ter, porque Jesus quer falar. Se a gente o povo está assim, irmãos, insensíveis. Eles não estão ligando. Não estão ligando, ó, como fala aqui, ó. Com os ouvidos ouviram de má vontade. Então as pessoas, irmãos, quando você prega a palavra, às vezes as pessoas estão assim. Elas estão ouvindo de má vontade. Elas não querem ouvir Jesus, não querem receber Jesus. As pessoas estão assim. E a gente, irmãos, é a nossa luta, não voltar para esse estado que a gente estava. Então, irmãos, é isso que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Amém, irmãos? Nossa luta é constante. Se a gente não vigiar, porque Jesus, quando estava prestes a ser entregue, ele foi orar. E acompanharam, né, os seus discípulos. Mas eles estavam, naquele momento que era para eles orar, irmãos, eles estavam dormindo. Dormiram. Naquele momento que era para buscar, Jesus chamou ele para buscar, Jesus chamou eles para orar. E veja logo em seguida o que aconteceu. Pedro foi lá e decepou a orelha, cortou a orelha do soldado. Depois, o mesmo Pedro foi lá e negou. Foi o Pedro, né? Foi lá e ele negou Jesus. Os outros discípulos abandonaram. Judas, muito menos, estava ali. Traiu Jesus. Então, irmãos, é importante que a gente esteja firme, buscando, perseverando, porque o Deus desse século, o diabo, o Deus que operava lá atrás, que endurecia os corações, que fechava os olhos, ele está operando até hoje, opera, irmãos. E a gente tem que vigiar, a gente tem que lutar. Não é contra a carne, não é contra os filhos desse Deus, é contra o Pai deles. Amém, irmãos? Vamos orar?